revê-los neste culto nessa noite. E passou tão rápido, né? Sexta para cá, já é o último dia aí da conferência. Então foi muito bom estar aqui com os irmãos. Eu agradeço ao pastor pela oportunidade que ele me deu, confiança que ele depositou em mim para ministrar nestes 3 dias, né? Conferência missionária. Também agradeço ao irmão Aguimar, nos abençoou ontem, né, com uma janta, e hoje nos hospedou ali na casa dele. Deu para dar uma cochiladinha à tarde, recuperar aí as energias, né? Também melhorar um pouco a memória aí, né? Parece que estava meio devagar hoje, mas agora já deu uma melhorada. E o irmão Wellington também nos abençoou hoje com o almoço, e o irmão Jackson, que hoje pela manhã nos buscou lá. Então agradeço de coração. E como o pastor disse, eu já me sinto da família aqui, né, de Goiânia e também de Aparecida. Graças a Deus fomos muito bem recebidos, tanto pelos irmãos lá do TBE, do Jardim Novo Mundo, do Canedo, TBM também, o TBM aqui de Aparecida de Goiânia. Então que Deus abençoe grandemente os irmãos e que continue recompensando, né, agraciando até a volta do Senhor Jesus. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias e vamos então para a nossa última mensagem. Vamos para o livro de Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26, do versículo 16 ao 23. Coloquemo-nos de pé para lermos este texto. Atos 26, do 16 ao 23. E o tema da mensagem é o grande desafio de Paulo. Atos 26, do 16 ao 23, diz assim: Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem, se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, abençoa-nos nesta noite através desta mensagem, e que sejamos desafiados pelo Senhor, e que possamos fazer cada vez mais em prol do teu reino e também da obra missionária. Continue abençoando o pastor dessa igreja, a direção, a diretoria e cada membro em particular, que esta igreja continue crescendo em número e em espiritualidade para a honra e glória do teu santo nome, que ela continue sendo essa bênção como tem sido aqui neste bairro, e que pessoas possam conhecer o Senhor através desta obra local. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bem, o grande desafio de Paulo. Qual era o contexto aqui? Paulo estava sendo ameaçado, queriam prender o apóstolo Paulo, então conduziram ele até ao rei Agripa. Então ele vai dando ali um testemunho da sua vida e também da sua conversão. Então Paulo está relatando aqui o que aconteceu com ele em Atos capítulo 9,
quando ele estava indo para Damasco, que é a capital da Síria, que até hoje é a capital da Síria. Então Paulo estava indo para lá buscar autorização para prender os cristãos. Aí no meio do caminho, ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Um encontro fantástico, porque o Senhor Jesus já havia morrido e ressuscitado, então ele apareceu ali para o apóstolo Paulo. Então ali ele recebe o seu chamado e se torna missionário do Senhor Jesus. Então ele está relatando ali, está dando o seu testemunho para o rei Agripa, se defendendo diante das acusações que estavam fazendo contra ele. Então, em primeiro lugar, vamos ver aqui convocação, que trata do chamado de Paulo. Versículo 16: o Senhor Jesus ressurreto, dizendo para Paulo: levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então nós percebemos aqui que o chamado de Paulo foi um chamado sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque o Senhor Jesus já havia morrido e ressuscitado, e esta foi a credencial para que Paulo pudesse ser o 12º e último apóstolo, porque todo apóstolo tinha que ser chamado pessoalmente pelo Senhor Jesus. Pedro, Tiago, João e os demais foram chamados, e aqui Paulo também foi chamado pessoalmente. É tanto que lá em 1 Coríntios 9:1, ele falando ali para os crentes daquela igreja, ele disse: eu sou apóstolo porque eu vi o Senhor Jesus pessoalmente e fui chamado por ele. Então qualquer um outro que é denominado apóstolo em nossos dias é falso, porque apóstolos são só 12, e Paulo foi o 12º e último apóstolo. Então qualquer um outro aí que você ouve falar, pode saber que é um falso apóstolo, como houve no período de Paulo, no período da igreja primitiva. Hoje há também falsos apóstolos. E o interessante é que o Senhor Jesus o colocou como ministro, como subordinado, ou seja, aquele que estaria submisso ao Senhor Jesus, e também como testemunha daquilo que ele estava vendo e daquilo que ele ainda veria. E o Senhor Jesus foi mostrando muitas coisas para o apóstolo Paulo, e o chamado dele foi diversificado. Aqui em Atos 26 não mostra, mas lá em Atos capítulo 9 mostra que Paulo foi chamado para pregar para os reis, para os gentios e para os filhos de Israel. Você pode ver em Atos capítulo 9, versículo 15. Então era um chamado bem diversificado, para os reis, gentios, aqueles que não eram judeus, romanos, gregos, pessoas de outras nações, e também para os filhos de Israel. E hoje nós temos um missionário no nosso meio, né? Aos filhos de Israel, o pastor Alexandre Dutra. Inclusive eu vi a foto dele ali, que bênção, né? Que os irmãos também participam do ministério do pastor Alexandre Dutra, e nós fomos juntos para Israel em 2012, ficamos um mês lá em Israel. Ele foi o nosso guia turístico, ele já tinha passado um tempo lá, então ele foi nos guiando em Israel em 2012. Interessante, irmãos, quando a Bíblia fala que dos gentios, poderíamos dizer, ou podemos dizer, que Paulo foi chamado para pregar o evangelho para os povos menos alcançados, ou também menos evangelizados, porque os gentios eram pagãos, eles eram idólatras. Inclusive Paulo teve uma experiência lá em Atenas, ali tinha um templo que tinha vários deuses. Então Paulo foi chamado ali para pregar aos não alcançados, aos menos evangelizados. Eu fico pensando, irmãos, se o Brasil já existisse naquela época, o Brasil seria apenas mais uma nação pagã e idólatra. Não sei se você já ouviu isso. O Brasil é do Senhor Jesus. Já ouviu isso? Eu tenho ouvido muito. Vamos declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. E até pegam aquele salmo que diz, né? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E coloca a bandeira do Brasil embaixo. Se você pegar aquele texto ali, o contexto trata de Israel. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Porque Israel era incomparável. Não tinha nenhuma nação como Israel. Porque Israel era a única nação que adorava o Deus verdadeiro. Todas as outras eram pagãs e idólatras. Infelizmente nós sabemos a quem o Brasil pertence. Você sabe a quem o Brasil pertence? Acho que não precisa falar aqui que você sabe, né? Quem é o patrono, né? O protetor, a padroeira do Brasil. Mas graças a Deus que temos brasileiros que pertencem ao Senhor Jesus.
eu e você que já o aceitamos como Deus, Senhor e Salvador. Mas a nação como um todo não pertence ao Senhor Jesus. Lá no milênio, se o Brasil existir até lá, aí sim vai pertencer ao Senhor Jesus. Ele será o cabeça das nações e as nações estarão debaixo da sua autoridade. Então Israel era a única nação e era a agência missionária de Deus. Então Paulo aqui incumbido de levar o evangelho aos povos não alcançados, aos gentios. E o Senhor disse para Paulo aqui: levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque Paulo estava caído, ele não suportou a presença gloriosa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus apareceu em glória. Então Paulo diz que tanto ele quanto aqueles que estavam com ele caíram por terra. Até alguns falam que Paulo caiu do cavalo, que ele caiu literalmente do cavalo, né? Porque ele estava indo buscar cartas, né, para prender os cristãos. Mas lá não menciona cavalos. Mas independente disso, Paulo caiu por terra, ele não suportou a presença do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus diz aqui para ele: levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque eu quero te usar. Então o Senhor Jesus colocou ele como ministro e também como testemunha, para que ele pregasse o evangelho aos reis, aos gentios e aos filhos de Israel. E eu mencionei esses dias aqui, né, falando sobre essa questão do despertamento, que a igreja deve se colocar de pé também, como Deus falou para Josué: se coloque de pé e atravesse o Jordão. Falou para Jonas: levanta-te, vai até a grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Está dizendo aqui também para Paulo. Então, como Paulo, a igreja também foi chamada e convocada. Agora, irmãos, tem muitas pessoas esperando em um chamado sobrenatural. Ah, pastor, não estou fazendo nada ainda porque não recebi um chamado, né? Tem gente que está esperando aí uma experiência sobrenatural, né? Sentir um calafrio, sentir uma tremedeira, qualquer coisa desse tipo. Irmãos, o nosso chamado não é sobrenatural. Nosso chamado é natural. O que é o natural? É você ler a Bíblia e ver que Deus está te chamando, que está te convocando. E eu mencionei aqui 4 passagens do Senhor Jesus convocando a igreja. Uma delas: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, como Paulo foi chamado e convocado, assim também eu e você somos chamados e convocados. E também fomos colocados como ministros e também testemunhas. Nós não vimos o Senhor Jesus pessoalmente. Alguém aqui já viu o Senhor Jesus pessoalmente? Tem gente aí que está indo no céu, está indo no inferno, está conversando com o Senhor Jesus. Hoje em dia está essa bagunça, né? Nós não vimos, mas um dia nós veremos. Você crê nisso? Na verdade, todos verão o Senhor Jesus um dia. Uns vão vê-lo para a vida eterna, outros vão vê-lo para o tormento eterno, porque serão julgados pelo Senhor Jesus e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas teremos um encontro com ele para a vida eterna. E lá em 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós também temos uma posição, como Paulo teve uma posição. Ele foi colocado como ministro e testemunha, e a igreja também é a ministra e testemunha das coisas que ela tem aprendido através da palavra do Senhor. E o chamado da igreja também é diversificado, como foi o chamado de Paulo. O Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a apenas algumas criaturas, a toda criatura, brasileiro, argentino, americano, japonês, chinês, judeu, árabe, muçulmano. O evangelho é para todas as pessoas. Como o Senhor Jesus diz, que em seu nome se pregasse o arrependimento a todas as nações, começando em Jerusalém, como vimos também em Atos capítulo 1, versículo 8, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Agora, lógico, cada missionário tem um chamado específico, mas a igreja em geral, o chamado dela é diversificado. Temos missionários aos judeus, agora temos um aos árabes, muçulmanos, e que mais se levantem também,
Pastor, eu fiquei sabendo de um jovem que está querendo ir para a Arábia Saudita. Já pensou que bens? Preparar aí, em breve, quem sabe, né, a gente já esteja anunciando, tem um jovem missionário querendo ir para a Arábia Saudita, né, pregar o Evangelho. E que Deus levante mais pessoas. Quem é que gostaria de pregar o Evangelho lá na Arábia Saudita? No Iraque? Na Síria? Ninguém. E nos Estados Unidos, quem queria pregar o Evangelho lá? Aí talvez todo mundo, né? Esses países são mais difíceis, né? Há perseguição religiosa e a pessoa até pode morrer ali pregando o Evangelho, mas que mais pessoas se levantem. Então a igreja tem que ter uma visão ampla da obra de Deus, e devemos também testemunhar aos não alcançados. E aqui poderíamos falar sobre árabes e muçulmanos. Os árabes e muçulmanos, eles fazem parte daquela janela 10/40. Não sei se você já ouviu falar. É uma faixa que pega ali países do norte da África, do Oriente Médio e também da Ásia. E ali tem as maiores religiões: budismo, islamismo e hinduísmo. Então poderíamos colocar ali os muçulmanos nesta janela 10/40, países menos evangelizados do mundo. Agora dar aqui alguns dados para os irmãos: menos de 1% dos missionários são enviados aos muçulmanos. Por exemplo, se colocássemos aqui, faláramos aqui do nosso meio batista, não é tradicional, né? Tradicional, bíblico e regular. Parece que eu estou sendo um pioneiro no nosso meio. Trabalhos com árabes e muçulmanos. Da convenção, não, você tem outras pessoas. Então, olha a carência, a necessidade. Então, menos de 1% dos missionários são enviados aos muçulmanos. Então, tem apenas um missionário para cada 420 mil muçulmanos. Então, precisamos de mais pessoas trabalhando com árabes e muçulmanos para alcançar esses povos menos evangelizados. E Paulo, como ele recebeu o chamado para pregar aos gentios, que eram pagãos e idólatras, Paulo tinha esta visão de evangelizar aqueles que ainda não tinham conhecimento do Evangelho de Cristo. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 20 e 21, ele disse assim: e desta maneira me esforcei para anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Então Paulo tinha essa visão de alcançar os não alcançados. Interessante, lá em São Paulo, a nossa rua fica numa avenida principal, Avenida 1, e ali tem várias igrejas, ali tem até mesquita, tem templo espírita, tem tudo que você imaginar naquela avenida. Aí teve uma vez, nós íamos ter uma conferência, aí eu chamei meu irmão, que ele é pintor, né, para pintar a igreja, pintar a calçada, deixar a igreja mais bonitinha, né, para o evento ali. Aí eu fui ajudar ele, né, nós estávamos pintando a calçada, tudo. Aí passou a moça: por acaso você sabe onde tem um salão aqui para alugar? Aí eu, por curiosidade, falei: mas para quê, né? Não, é que meu pastor, ele quer fundar uma igreja, ele quer abrir uma igreja aqui na rua, né? É assim, com toda educação, né, e eu falei para ela: por que você não fala para o teu pastor abrir uma igreja onde não tem igreja nenhuma? Porque aqui nessa avenida tem umas 500 igrejas aqui, né? Então não precisa mais de igreja, independente, igreja A, B ou C, e tem igrejas boas lá também, nessa avenida, né? Então quer dizer, tem que levar o Evangelho onde pessoas ainda nunca ouviram o Evangelho. Então as pessoas querem evangelizar, aí até a gente usa algum termo, né? É pescar no aquário, né? Então o Evangelho tem que ser levado para aqueles que nunca ouviram de Cristo. Então 98% dos cristãos, às vezes, ministram em áreas já cristianizadas, ou em locais que pelo menos as pessoas já ouviram falar do Senhor Jesus. E como Paulo, a igreja também precisa ficar de pé para alcançar todos os povos. Eu falei sobre isto esses dias. Muitas vezes tem muitos irmãos caídos também, pela preguiça, pelo desânimo, pela apatia, pela indiferença e às vezes até por causa do pecado. Então é necessário que nos coloquemos de pé para realizarmos a obra de Deus, porque o Senhor Jesus está voltando, não temos muito tempo. Então é necessário que a igreja também, como Paulo, se coloque de pé para testemunhar da palavra de Deus, para ganharmos almas para o reino
de Deus. Então, em segundo lugar, aqui também no versículo 17, além de convocação, temos aqui proteção, que trata da promessa de livramento que o Senhor Jesus fez para o apóstolo Paulo. Paulo, ele iria correr risco de morte, pregando para os reis, gentios e também para os filhos de Israel. Então, por isso que o Senhor Jesus aqui fez uma promessa para o apóstolo Paulo no versículo 17: livrando-te deste povo, se referindo ao povo judeu, e dos gentios, a quem agora eu te envio. Então o Senhor prometeu ali um livramento para o apóstolo Paulo. E como ele prometeu para Paulo, ele prometeu também para a sua igreja, que ele estaria conosco. Eu mencionei isso aqui na sexta-feira. O Senhor Jesus dizendo: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, como eu já disse, nós temos grandes oposições, mas temos também um grande aliado, e este aliado é o Senhor Jesus. Então podemos confiar e acreditar que Cristo está conosco todos os dias. Você acredita nisso? Então, quando você se sentir sozinho, abandonado, desamparado, ninguém me ama, ninguém me quer, saiba que o Senhor Jesus, ele está com você. Ele te ama e ele quer ter um relacionamento com você. Então temos que acreditar e confiar na providência do Senhor. E em terceiro lugar, temos aqui execução, que trata do grande desafio que Paulo tinha diante dos judeus e dos gentios. Então Paulo tinha uma grande tarefa a ser realizada e executada. Por isso o tema da mensagem, o grande desafio de Paulo. Então vamos ver aqui no versículo 18, qual era o desafio de Paulo. O Senhor Jesus disse para ele: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então nós temos aqui, qual era o desafio do Paulo? Abrir os olhos dos povos, tanto dos judeus como também dos gentios, porque os judeus estavam com seus olhos vendados, para enxergarem que Cristo era o seu Messias, aquele que estava nas Escrituras desde Gênesis, porque de Gênesis até o nascimento de Cristo você tem ali as profecias messiânicas, profecias relacionadas ao Senhor Jesus. Por exemplo, no Salmo 16, já falava da ressurreição de Cristo. Salmo 22, já falava ali da crucificação de Cristo. Isaías 53, o servo sofredor, falava ali já do Messias de Israel, que era o Senhor Jesus. Então os judeus ali estavam cegos para enxergarem que Cristo era o Messias, e ainda hoje estão cegos. Então qual era o papel de Paulo? Convencê-los, através das Escrituras, que Cristo era o Messias, e também convencer ali os gentios, porque eles eram pagãos e idólatras, estavam com seus olhos vendados por conta da idolatria e também por conta do paganismo. E cada nação ali tinha o seu Deus. Como eu já disse, só Israel que adorava o Deus verdadeiro. Então a tarefa de Paulo era abrir os olhos dos povos para que eles reconhecessem que só há um Deus, que só há um Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, o Criador de todas as coisas, e é aí que enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, que também é o nosso Deus. E nós temos que ter em mente, irmãos, que o diabo, ele cega os entendimentos das pessoas. Como fala em 2 Coríntios 4,4, que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Interessante que no Alcorão, o Senhor Jesus é mais mencionado do que o próprio profeta Maomé. Sabia disso? Maomé acho que é 5 vezes, o Senhor Jesus é mencionado 25 vezes. Mas eles não conseguem enxergar, os seus olhos estão vendados, que Cristo é Deus, que Cristo é o Senhor e que Cristo é o Salvador. É tanto que eles precisam praticar os 5 pilares, os 5 pilares do Islã. Então, na verdade, o islamismo, a salvação é pelas obras. Eles têm que fazer para conquistar a salvação. E ainda assim, praticando essas coisas, eles não têm certeza da salvação, não têm certeza que vão entrar no paraíso que eles acreditam. Então, os judeus estavam cegos pelo judaísmo e os gentios pela idolatria e também por causa
do paganismo. Então essa era a tarefa de Paulo, e é a nossa tarefa também, abrir os olhos dos povos. Mas é difícil, né? Às vezes dá vontade de fazer o quê? Abrir a cabeça da pessoa e colocar a Bíblia lá dentro. É ou não é verdade? Irmãos, o Evangelho é tão simples. O nosso Deus é simples, no sentido, Ele não se preocupa com luxo, com riquezas, com coisas intelectuais, palavras difíceis, enfim, né? O Evangelho é simples. O que é o Evangelho? É a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Paulo definiu o Evangelho lá em 1 Coríntios capítulo 15. Eu vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu, segundo as Escrituras, e ressuscitou segundo as Escrituras. E o que a pessoa tem que fazer? Simplesmente crer que Cristo morreu, ressuscitou, e aceitá-lo como Deus, Senhor e Salvador. Mas parece uma coisa tão difícil, né? Tão complicada, mas não é tão simples assim, no caso, para abrir os olhos das pessoas. Então é necessário oração, uma intervenção divina para que os olhos dessas pessoas sejam abertos. Apesar que o Evangelho seja simples, para muitas pessoas é complicado, é uma situação difícil. E também ele diz aqui, convertê-los à luz, tirá-los das trevas e convertê-los às luzes. Embora muitas pessoas sejam religiosas, elas estão em trevas. E é simples, quem não segue o Senhor Jesus está em trevas, que é o versículo de João, capítulo 8, versículo 12. O Senhor Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. O judeu sem Cristo está em trevas, o árabe sem Cristo está em trevas, o brasileiro sem Cristo está em trevas. Irmãos, a nossa nação está em trevas. Por isso que eu digo que o Brasil não pertence ao Senhor Jesus. O Brasil precisa do Senhor Jesus, para que então possa entrar na luz. E também diz aqui, e do poder de Satanás a Deus. Então o desejo de Deus é que os povos tivessem seus olhos abertos, saíssem das trevas, fossem para a luz e também fossem libertos do poder de Satanás. Mas será que Satanás tem o poder para escravizar uma pessoa? Tem poder. Lá em Lucas capítulo 13, versículo 16, num dia de sábado, o Senhor Jesus curou uma senhora, uma mulher, que andava encurvada, tinha um problema. Aí os judeus murmurando, com tantos dias para curar, vai curar no sábado. Aí o Senhor Jesus diz, mas não era justo libertar essa mulher que há 12 anos Satanás tem escravizado, através de uma enfermidade. Agora, nem toda enfermidade é do diabo, viu? Porque às vezes o camarada dá um espirro aí, nossa, tem que fazer uma oração aí, uma sessão de descarrego aí para tirar esse resfriado, né, essa febre, essa dor na coluna, dor no braço, qualquer coisa desse tipo. Não podemos generalizar. Ali era um caso específico, tá? Aquela doença que Satanás colocou e estava escravizando aquela mulher. Agora, ele pode escravizar através do pecado, dos vícios, através de jogos e de tantas outras coisas. Nós conhecemos um rapaz lá de São Paulo, o Douglas, viciado em drogas, e a gente vê tantas pessoas aí sendo escravas, né, do pecado, de tantas outras coisas, e ele dizia, pastor, eu não consigo me libertar disso. Então, às vezes o diabo pode usar certas coisas assim para escravizar uma pessoa. Agora, irmãos, o diabo ele tem poder para escravizar, mas o Senhor Jesus tem muito mais para libertar também, para salvar a pessoa, livrá-la desta cadeia e desta prisão. Como a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu falo isso por mim mesmo. Eu era preso a tantas coisas até os meus 19 anos de idade, quando eu me converti, mas o Senhor Jesus me libertou, e algumas coisas que para mim era impossível, eu jamais vou conseguir deixar de fazer tal coisa, mas o Senhor Jesus me libertou, me deu a vitória, porque Ele tem muito mais poder do que o diabo, como a Bíblia mesmo diz, e Ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então os povos estão nessa situação, com os olhos vendados, nas trevas e debaixo do poder de Satanás. Poderíamos dizer que este mundo em que nós vivemos é um mercado de escravos. E quem é o senhor deste mercado? Satanás. Então ele tem escravizado, maltratado, como Faraó fez com o povo de Israel na terra do Egito.
Mas o Senhor Jesus é aquele que pode comprar esses escravos. E Ele tem condições para comprar. E qual é a condição que Ele tem? O seu precioso sangue. E a Bíblia fala, né, que nós somos resgatados, fomos comprados deste mundo com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, glórias a Deus por isso. Mas Ele quer continuar aí, abrindo os olhos dos povos, convertendo eles à luz e livrando eles também do poder de Satanás. E quer usar a mim, quer usar você, quer usar esta igreja e outros servos de Deus que estão por aí. E também a gente vê aqui neste texto que o desejo de Deus é perdoar todos os povos e que todos tenham a vida eterna, conforme aqui o versículo 20 também nos diz. Ele fala que a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Irmãos, aqui eu aprendo algo quando ele diz: e herança entre os que são santificados pela fé em mim, que recebam uma herança. Aqui eu aprendo que o homem sem Deus, ele não é nada e nem tem nada, ele é miserável. Se você pegar lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do 11 ao 13, Paulo falando para aqueles crentes: lembrai-vos de que vocês antes de conhecerem o Senhor Jesus, vocês não eram nada, vocês não eram ninguém, mas agora em Cristo Jesus, vocês são alguma coisa. Então, às vezes o camarada tem dinheiro, tem posses, né? Tem riquezas, ele se acha, né? Se acha poderoso, mas se ele não tem Deus, ele não é nada, ele não é ninguém. Agora a pessoa pode morar em um cômodo, em um barraquinho, se ela tem o Senhor Jesus, ela tem tudo. Ela vai morrer, ela vai receber a vida eterna e herança entre aqueles que são santificados pela fé em Cristo Jesus. E como diz lá em Romanos, o Senhor Jesus é herdeiro deste mundo e nós somos co-herdeiros com Ele. Então nós vamos governar este mundo juntamente com o Senhor Jesus. Então não somente receberemos a vida eterna, mas também receberemos galardões do nosso Deus. Então o desejo de Deus é que o homem saia da miséria e possa entrar então na vida eterna e receba esta herança também, como todos aqueles que aceitam Cristo receberão um dia. E no versículo 19 e 20 temos aqui submissão, que trata da obediência de Paulo diante do chamado que ele recebeu. Então ele chegou-lhe para o rei Agripa e disse: por isso, ó rei, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, por toda a terra da Judeia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Algo interessante aqui também, o desejo de Deus é que o homem se converta, que se arrependa dos seus pecados. Essa palavra no grego, conversão, é metanoia, que é mudança de mente, é mudança de comportamento. E na Bíblia nós temos um grande exemplo de conversão. Zaqueu, lembra do Zaqueu? Aquele baixinho que quis ver o Senhor Jesus, teve que subir numa árvore. E lá em Israel eu subi numa figueira. Até o irmão começou a brincar comigo: desce daí, Zaqueu. Agora não sei se Zaqueu tinha a minha altura, né? 1,80 m, né? Talvez ele tivesse uma estatura um pouco mais baixa, né? Mas aquele homem, ele era corrupto, ele era um cobrador de impostos, e se ele tinha que cobrar 100, ele cobrava 400, ou seja, era a raça mais odiada ali em Israel. Os judeus odiavam os republicanos, os cobradores de impostos, porque eles cobravam impostos dos judeus para Roma, ou seja, era judeu oprimindo judeu. Mas um dia aquele homem teve um encontro com o Senhor Jesus, e é tanto que o Senhor Jesus falou: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é um filho de Abraão, porque ele creu em Cristo e se converteu também, mudou de atitude. É tanto que ele diz: se eu tenho defraudado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então se ele roubou 100, quanto que ele ia devolver? 400. E eu acho que se Zaqueu tivesse nascido aqui no Brasil, ele ia trabalhar em Brasília aqui, né, pertinho da gente aí, né? Acho que ele ia se identificar com os políticos ali. Agora imagina o Maluf chegar e falar uma coisa dessa. O Lula, né? O Michel Temer, Aécio, todos os outros, né, que cometeram um delito, que passou a mão ali no dinheiro do povo. Já pensou um desses chegar: olha, se eu tenho defraudado, não, eu defraudei e vou devolver tudo que eu peguei. Que maravilha que seria, hein? Um grande exemplo aí de conversão. Então conversão é isso, e a Bíblia fala: aquele que mentia, não minta mais. Vai ficar mudo? Não, agora fale a verdade.
Aquele que roubava, não roube mais. Você vai ficar em casa sem trabalhar? Esperando cair do céu, igual o maná, né, que Deus mandou? Não, agora trabalhe, porque a Bíblia fala, aquele que não trabalha também não. Porque tem aqueles camaradas que não querem trabalhar, né, que é só viver na aba do pai, da família, dos tios, enfim, tem camarada de 50 anos e está vivendo ainda debaixo da dependência dos pais, né? Então a Bíblia fala, quem não trabalha também não come. Então aquele que roubava, agora trabalha. Aquele que falava palavras torpes, agora fale palavras edificantes. Então Zaqueu ali um grande exemplo de conversão. Então é isso que Deus quer que aconteça com os povos, que eles se convertam, tenham um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Então Paulo ele reconheceu e entendeu que o seu chamado era divino, por isso ele não podia negar aquele chamado de pregar para os reis, para os gentios e também para os filhos de Israel. Então o que ele estava fazendo era simplesmente um ato de obediência, não havia mérito nenhum naquilo que Paulo estava dizendo. E ele ainda disse: e ai de mim se não pregar o evangelho. E Paulo tinha um lema: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eu acho que Paulo acordava pensando no Senhor Jesus, passava o dia inteiro pensando no Senhor Jesus, ia dormir pensando no Senhor Jesus, talvez até sonhasse com o Senhor Jesus. Cristo era a pessoa mais importante para o apóstolo Paulo, e ele passava o dia falando de Cristo. E será que o Senhor Jesus é o primeiro também em nossas vidas, como foi para Paulo? Então Paulo dizia: porque para mim o viver é, eu vivo para o Senhor Jesus. Este era o lema de Paulo. Então precisamos também entender que o nosso chamado é divino, não foi sobrenatural, foi através da palavra de Deus, e a palavra de Deus é divina, ela restaura vidas e edifica vidas. Então precisamos entender que o nosso chamado também é divino e não podemos dizer não para esta convocação e chamado que vem do nosso Deus. E se nós não estamos anunciando, estamos sendo então desobedientes, se não estamos nos envolvendo na obra missionária de alguma forma, orando, contribuindo, indo ou enviando pessoas também. Agora, irmãos, pelo fato de Paulo ter aceitado e ter sido obediente, um dia ele vai ser recompensado pelo Senhor Jesus. Como eu mencionei aqui, lá em Mateus capítulo 19, Pedro perguntou: Senhor, deixamos tudo para te seguir, o que receberemos? Aí o Senhor Jesus: quando na regeneração, quando eu voltar e implantar o meu reino, cada um de vós se assentará sobre um trono, cada um estará julgando ali uma tribo de Israel, e Paulo vai estar lá. Nem Matias, lembram de Matias, que foi escolhido pelos apóstolos? Vamos tirar cara, vamos tirar um cara e coroa aqui. Se cair coroa é Matias, se for cara vai ser o outro. Então escolheram Matias, tanto que Matias se perde, você nem ouve mais falar de Matias. Por isso que Paulo se apresentava: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e não pela vontade dos homens. Então Paulo também um dia vai se assentar sobre um trono e vai julgar uma tribo de Israel. Então, irmãos, nós não podemos esperar recompensa só neste mundo. Como Paulo falou, se esperamos de Cristo somente neste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque às vezes a gente contribui, dá o dízimo, oferta, contribui para missões, esperando o quê? Uma recompensa aqui neste mundo. Que Deus me dê uma casa nova, que Deus me dê um carro novo, um emprego bom, né? Prosperidade lá no meu trabalho, uma promoção. Se Deus quiser fazer isso, Ele vai fazer. Mas a promessa dele é quando na regeneração, quando Ele voltar, aí seremos recompensados. Nós que pregamos o Evangelho, nós que damos ofertas, investimos em missões e na obra missionária, como Paulo diz, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, vocês serão recompensados um dia. E em quinto lugar, aqui no versículo 22, temos uma outra palavra aqui: explanação, que trata do conteúdo da mensagem de Paulo. Versículo 22, na parte B: não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Ou seja, ambos estavam em trevas, tanto os judeus como também os gentios. Então aqui trata do conteúdo da mensagem de Paulo. Paulo, ele era bíblico, ele usava as escrituras para convencer tanto judeus quanto gentios. E Paulo, ele era
ele era familiarizado com o Antigo Testamento. Ele convencia judeus e gentios através das Escrituras, porque o Novo Testamento não estava pronto ainda. E hoje eu vejo que há uma deficiência nesta área. Poucos crentes têm habilidade para lidar com o Antigo Testamento, e que é a base do Novo. Se você não entendeu o Antigo, dificilmente você vai entender o Novo Testamento. Tanto que lá em Romanos 15:4, Paulo diz: para que pela paciência e consolação das Escrituras, tratando do Antigo Testamento, tenhamos esperança. E essa é uma característica particular aí do Antigo Testamento, trazer conforto, consolo e esperança. Então Paulo ali valorizava o Antigo Testamento e usava as Escrituras, e ele pregava o puro Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Os muçulmanos não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Independente disso, temos que pregar a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então eles vão ouvir algo ali que vai mexer com eles, como tem acontecido. Muitos muçulmanos têm se convertido ao Senhor Jesus. Eu lembro do Mossab Hassan Youssef, que ele é filho de um dos fundadores do Hamas, que é aquele grupo terrorista que age na faixa de Gaza, lá em Israel. E o texto que impactou ele foi lá em Mateus, quando o Senhor Jesus diz: amai vossos inimigos. Aquilo ali causou um impacto tremendo na vida dele. Ele se converteu e aceitou o Senhor Jesus. Porque o Islã ensina o quê? Você deve matar o seu inimigo. O Senhor Jesus não ensina ao contrário. Você deve amar o seu inimigo. Então a palavra de Deus falou fortemente com aquele muçulmano, e tem tantos outros casos. E ele aceitou Cristo como Deus, Senhor e Salvador, como fala lá em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, irmãos, eu entendo que qualquer pessoa pode se converter. Você não se converteu? Amém ou não? Amém. Ih, pastor, estou na dúvida. Se Cristo voltasse hoje, você tem certeza de que iria para o céu? Amém. Se não tem, precisa acertar a maneira de crer, né? Precisa ter essa confiança, porque a Bíblia diz, né? Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Ou seja, aqueles que creem em Cristo, que creem no Senhor Jesus. E lá em Hebreus 4,12 também diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. Eu me converti através da palavra, e fui chamado para o ministério através da palavra. Então temos que crer no poder que esta palavra tem. Então temos que pregar o puro Evangelho. Então essa história de que aceite o Senhor Jesus que você vai ficar rico, aceite o Senhor Jesus que vai ser só vitória, e problemas nunca mais, derrotas nunca mais. Propaganda enganosa, hein? Porque Cristo disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Cristo padeceu, Paulo, os apóstolos. Quem somos nós? Quem sou eu para não ter problema? Ou quando ter problema e ficar questionando Deus? E a Bíblia fala: quem és tu, ó homem, que a Deus replicas? Ou fica questionando? Nós já temos a salvação, então nós já temos tudo. O que vier agora é lucro, amém ou não? E Deus tem nos abençoado de uma forma maravilhosa. Então temos que acreditar que a palavra é poder, e é ela que nós temos que levar, e também pregar o puro Evangelho, que Cristo morreu, ressuscitou, e é um meio de salvação para todas as pessoas, que Ele é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através do Senhor Jesus. E em sexto lugar, aqui no versículo 21, eu estou acabando, pode ficar tranquilo, tá? Logo, logo você vai comer ali, ou tomar, né? O caldo, e eu vi lá, tá bonito, hein? Então os irmãos já perguntaram: ei, pastor, você já tomou caldo? Eu já tomei, e aqui esse aí está com a cara bonita, hein? Quero experimentar também, então por isso eu não vou demorar muito também, porque eu também quero comer, tomar o caldo ali com os irmãos, tá bom? Pode ficar tranquilo. Já está acabando aqui a mensagem. Agora versículo 21, temos aqui oposição. Então Paulo diz: por causa disto, por causa do quê? Da pregação do Evangelho, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me, como da mesma forma tentaram matar o Senhor Jesus, tentaram matar Jeremias e, enfim, tantos outros servos de Deus. Porque ambos os povos, judeus e gentios, em várias situações,
tentaram matar o apóstolo Paulo. Então ele sofreu ali por pregar o evangelho. E lendo um pouco aí sobre como os apóstolos morreram, eles morreram de formas trágicas. Um morreu crucificado de cabeça para baixo, um foi degolado, mortes terríveis por pregarem o evangelho, como tem acontecido hoje em países onde há perseguição religiosa, como acontece na Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo. Lá eles matam cristãos, pegam ali o cadáver, o corpo, amarra ali nos pés, amarra numa moto e sai arrastando o corpo ali, mostrando como um troféu. Então isso acontece ainda em nossos dias. Graças a Deus que nós não temos este problema, ainda pelo menos, né? E que Deus nos livre aí de uma perseguição religiosa para que não aconteça isto conosco. Então leia e estude um pouco sobre a vida de Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 1 mesmo, ele diz que ele teve tantos problemas, que até da vida ele ficou desesperado. Paulo sofreu fome, sede, bofetadas, foi apedrejado, até quase morreu, até alguns falam que ele morreu e ressuscitou, mas eu não vou entrar nessa questão. Ou seja, Paulo passou ali por situações terríveis, sofreu várias oposições por pregar o evangelho, a palavra de Deus. E a igreja também está sujeita a situações adversas, quando ela prega o evangelho, a verdade, quando ela prega realmente é fiel às escrituras sagradas. Ela também sofre rejeição, retaliação e perseguição. Teve uma vez que eu chamei um irmão lá em São Paulo. Lá em São Paulo tem alguns bairros específicos. Você vai no bairro do Brasa, no centro, você vai ver árabes, né? No bairro do Bexiga você tem italianos. Você vai no Bom Retiro, você tem muitos judeus ali. Hoje os coreanos também estão chegando ali. Tanto que há algum tempo pegaram um restaurante lá, acho que até fecharam o restaurante, porque os coreanos estavam servindo carne de cachorro. Não sei se alguém ouviu falar sobre isso. O camarada ia lá, pediu uma carne top lá e estava comendo carne de cachorro, né? Fiquei sabendo aí que, né, tentaram comer cachorro por aqui também, um missionário veio aqui. Lá na China, né, isso é muito comum, lá eles comem gato, cachorro, rato, comem tudo lá. Até ouvi um chinês uma vez falando, sabe qual é a única coisa que o chinês não come que voa? É o avião. A única coisa que o chinês não come, que tem 4 pernas, é a mesa, porque de resto, meu amigo, come tudo, é barata, é rato, lagartixa, o que passar pela frente, opa, não deixa passar não. O que vier ali é lucro. Também, acho que é o segundo maior país populoso do mundo, né? Você não pode ficar com frescura, não, isso aqui eu não quero comer, né? Igual aqui, né? A gente tem tanta fartura, né? A gente fica, lá não, meu amigo, o que passa pela frente, lá eles mandam para dentro, né? Mas graças a Deus que não é o nosso caso aqui, né? Ainda não é, senão, coitado aí dos nossos bichinhos de estimação, né? O peixinho, o gato, o shih tzu, né? O poodle, enfim, né? Qual é aquela raça lá mesmo, lá que a gente viu hoje na casa do irmão, lá? Já pensou ter que saborear aquilo ali? Não seria nada bom, né? Mas lá na China seria um petisco bem gostoso, né? Enfim, e lá no Bom Retiro, é um bairro onde tem muitos judeus. Eu fiz também um curso em 2003 de como evangelizar os judeus, e tinha a parte prática. Então eu aprendi algumas táticas ali, né, algumas técnicas. Aí eu chamei o irmão da minha igreja, irmão, vamos lá no Bom Retiro evangelizar judeu. Peguei vários folhetos, né, específicos para judeus, e foi uma experiência tremenda. Aquele irmão voltou maravilhado assim. Mas por quê? Os judeus não xingaram, só faltaram nos bater, pregando o evangelho para os judeus ali no Bom Retiro. Então a gente voltou igual os discípulos, quando foram perseguidos, lembra? Olha, eles estão querendo nos matar, só por causa de Cristo. Então eu e o irmão João Manuel, aí voltamos, aquele irmão ficou maravilhado, porque também ele foi perseguido, pregando o evangelho ali para os judeus. Então no Brasil também pode acontecer algo desse tipo. Eu estava lendo a biografia do Salomão Ginsburg. Ele escreveu vários hinos, o cantor cristão, e traduziu também muitos hinos. Tem o livro dele, Um Judeu Errante no Brasil. É uma história fantástica. Ele foi missionário aqui no Brasil. Ele conta que lá em Londres, em um bairro, acho que era periferia, os judeus pegaram ele, os judeus ortodoxos, que ele estava pregando para os judeus ortodoxos, pegaram ele, bateram nele e jogaram ele dentro de uma lata de lixo. Estão sofrendo ali perseguição por pregar o evangelho do Senhor Jesus. Agora é normal que haja oposições
porque o Evangelho vai contra a filosofia deste mundo. O Evangelho vai aqui e o mundo vai na contramão. Então, por isso há perseguição, rejeição, retaliação e tantos outros problemas. Mas Paulo também tinha um outro lema. Ele dizia: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Então Paulo não estava nem aí se ele ia ser perseguido, se ele ia sofrer bofetadas, ia passar frio, fome, perseguições ou retaliações. Ele queria cumprir com a missão dele. Então a igreja também, independente das circunstâncias, ela deve cumprir com a sua missão. E deve ter este lema também: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. E em sétimo e último lugar, nós temos aqui intervenção, versículo 22, na parte A, que diz assim: mas alcançando socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. E aqui, irmãos, trata da fidelidade do Senhor Jesus. Nós vimos que lá no versículo 17, Cristo fez uma promessa: livrando-te deste povo, dos judeus e dos gentios, a quem agora eu te envio. Então Paulo disse aqui, no versículo 22, alcançando o socorro de Deus ainda até o dia de hoje. Então Cristo interviu, protegeu, guardou e supriu as necessidades do apóstolo Paulo, porque Deus, ele é fiel. Amém ou não? Amém. Alguns carros têm aquele adesivo: Deus é fiel. Alguém já viu? Aí fizeram um outro: Deus é fiel, vírgula, e você? Fazendo a pergunta. Porque Deus não falha. Nós falhamos com os nossos compromissos, mas Deus, ele não falha, ele cumpre com a sua palavra. Então Paulo experimentou o livramento do Senhor Jesus. Como eu mencionei lá em 2 Coríntios, capítulo 1, Paulo ficou até desesperado, mas depois ele conclui dizendo: mas Cristo me livrou das minhas tribulações, dos meus problemas e das minhas dificuldades. Aí nós aprendemos algo, irmãos. O Senhor Jesus, ele pode nos ajudar também em meio às nossas lutas, problemas e dificuldades, que ele fala em Mateus capítulo 11: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora olha que interessante, ele diz: eu vos aliviarei. Então nem sempre o Senhor Jesus, ele vai resolver todos os nossos problemas, mas ele vai nos aliviar. Eu entendi melhor esse versículo quando eu passei uma experiência lá em São Paulo. Eu fui comprar refrigerante, eu não tinha carro, o mercado era um pouco longe de casa, a gente ia ter um evento. Eu comprei 2 fardos de refrigerante, cada um vem 6, né? Aquela garrafa PET, 2 litros. Eu era um pouco mais magro, né? Minha esposa sabe como que eu era antes. Se batesse um vento, às vezes eu tinha que segurar alguma coisa assim, porque senão me levava embora, né? Teve uma época que eu acho que eu estava com 50 e poucos quilos, estava bem abaixo do ideal, né? Mas agora parece que a Barretense está cuidando um pouquinho melhor, né? Então, Barretense não, nasceu em Guarulhos, né? Então agora está cuidando melhor, o rosto parece que ficou mais cheinho agora, eu não preciso me segurar em mais nada. Então era mais fraquinho, carregando. Eu falei: rapaz, como é que eu vou chegar lá na igreja carregando isso aqui? Até que de repente aparece o irmão Hélio lá. E aí, pastor, quer uma ajuda aí? Quase que eu falo para ele: não, o que você acha, né? Eu estou brincando, eu não ia falar uma coisa dessa com o irmão. Foi, irmão, né? Obrigado, né? Então ele pegou uma, levou uma e eu levei a outra. Então quer dizer, resolveu todo o meu problema? Não, eu continuei carregando um fardo, mas eu carreguei um e ele carregou o outro. Então é isso que Cristo faz conosco também. Estamos carregando um fardo, Cristo vem e, opa, peraí que eu ajudo você. Então o Senhor Jesus está sempre aí nos ajudando, nos auxiliando, suprindo as nossas dificuldades em meio às nossas lutas e tribulações. Então Paulo teve essa experiência, experimentou o livramento do Senhor Jesus. Então o Senhor ali moveu as circunstâncias para que Paulo atingisse o seu objetivo. Por isso que Paulo escreveu a Timóteo dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então Paulo conseguiu pregar para os reis, os gentios e também para os filhos de Israel, porque o Senhor Jesus esteve com ele, auxiliando e suprindo as suas necessidades. Então o que eu aprendo com isso? Que precisamos confiar na fidelidade do Senhor. É o que diz Romanos 1,17: o justo viverá pela fé,
confiando na fidelidade do Senhor. Então pode ficar tranquilo, você não vai morrer de fome, Cristo vai cuidar de você. Pode ficar tranquilo, não vai faltar roupa para você, não vai faltar comida, nem bebida, nem um teto para você morar, porque Deus, Ele cuida dos seus, nos ajuda e supre as nossas necessidades. Então, para concluirmos, que possamos ter em mente que um dia nós somos convocados pelo Senhor Jesus. Que possamos ter em mente também que o Senhor Jesus faz uma promessa de que estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Possamos ter em mente também que nós temos aí um grande desafio e uma grande tarefa a ser realizada, que é abrir os olhos dos povos, convertê-los à luz e livrá-los do poder de Satanás. Possamos ter em mente também que precisamos ser submissos à vontade do nosso Deus, e que também possamos ter em mente que precisamos usar as Sagradas Escrituras para converter as pessoas, e ter em mente também que nem tudo é um mar de rosas, que enfrentaremos oposições, lutas, problemas, dificuldades e tribulações, mas sempre confiando que o Senhor Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então este é o desafio para a igreja, para mim em particular e também para você. Agora eu poderia perguntar também, qual é o grande desafio para você, na tua vida particular? Talvez o teu grande desafio seja ler toda a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia toda de novo este ano. Estou lá em Josué, e Josué é um livro fantástico. Não dá vontade de parar, você começa, é uma aventura tremenda, né? Talvez o teu desafio seja abandonar um determinado pecado. Talvez o teu grande desafio seja ser mais fiel aos cultos. Ir domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira. Talvez o teu grande desafio seja participar da obra missionária, orando, contribuindo, indo e enviando pessoas. Então que Deus nos abençoe, nos ajude e que possamos nos submeter ao Senhor Jesus, para que cumpramos aí com a grande comissão mundial, alcançar aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, seja árabe, judeu, brasileiro, americano, seja o teu vizinho, teu parente, teu amigo, as pessoas que estão à sua volta. Deus abençoe, muito obrigado pela atenção, foi bom estar aqui com os irmãos, e vou passar a palavra ao pastor. Deus abençoe.